E aí, pessoal, beleza? Essa aqui é a segunda parte, né, do vídeo falando sobre as forças armadas, né, do Império Persa. E hoje eu venho trazer alguns pontos que são os bastidores da guerra, né, que são nunca quase são tratados em filmes, né, em jogos, esse tipo de coisa. São alguns pontos que ninguém presta muita atenção, só que são extremamente importantes. Na verdade, hoje aqui vocês vão perceber que o sucesso no campo de batalha, especialmente dos persas hoje, né, mas se aplica para todos, ele vem muito antes do que acontece no campo de batalha. Né? No caso dos persas aqui, vocês vão ver a verdadeira força da Pérsia não era o campo de batalha, era o que vinha antes. Tá? E vocês vão ver como a questão do desenvolvimento do Estado persa, né, como assim, se tornou uma coisa absolutamente gigantesca que eles conseguiram ter essa potência toda, né, que eles vieram a ser, tá? Como de costume, né, antes de começar a tratar do assunto, eu quero só pedir para vocês acompanharem, né, os canais parceiros todos, que eles são extremamente importantes, né, para você entender melhor como está a situação atual, né, e não só atual, mas todos os assuntos que a gente traz aqui no canal também. E é um trabalho conjunto, né? Então, se você quer ter uma informação mais adequada, é melhor que você acompanhe todos juntos, tá? Claro que todo mundo tem seu tempo corrido, mas o acompanhamento de todos é muito importante, tá? Fora isso, eu queria, né, comentar que se você tem interesse em ah, contribuir um pouco com o trabalho do canal, né, tem a chave Pix, né, aqui que vai direto para o canal, tá aqui embaixo, né, na descrição também. E você também pode fazer aqui pela plataforma, tá? Pela plataforma o YouTube desconta um pouquinho, mas não tem problema. O que importa é o gesto de você querer contribuir, tá? Isso vai ajudar muito o canal, tá? Não só a questão financeira em si, né? Mas vocês, pela plataforma, ajudam a ativar o algoritmo e ele mostra para o YouTube que esse é um canal legal, que tem um conteúdo bom e manda para mais pessoas. Isso é muito importante, tá bom? E se você quiser ter mais informações também, a gente tem o Instagram e o grupo do Telegram também, que estão tudo aqui na descrição, tá? Se você tiver interesse em algum deles, está tudo aqui embaixo, tá? Então, agora sim, vamos para o vídeo de hoje. No outro vídeo, um aspecto que eu acho muito importante que vocês tenham pego é a questão da composição do povo, né, da população da Pérsia. Né? Não era um povo só que se espalhou. Não, eram vários povos que faziam parte do mesmo império. Né? Então, com aquela vastidão toda, é muito complicado você conseguir organizar tudo, né? Para, vamos supor assim, criar um exército, você tem que ter uma mobilização. Né? E é justamente esse, acho que o ponto principal da Pérsia. Né? Pelo menos o nosso estudo aqui sobre a Pérsia. Né? Esse é o ponto que eu queria deixar mais em evidência de todos. Tá? Porque a capacidade de você conseguir locomover, coordenar os esforços, né, de vários lugares diferentes e ainda de povos diferentes é muito difícil. Né? E os persas faziam isso com muito sucesso. Quando eles iniciavam uma campanha, o imperador ou o general, né, eles iam até a região da operação, né, da campanha, e eles se deslocavam com a tropa dos imortais, que é, né, se vocês lembrarem do outro vídeo, era o que eles tinham de mais profissional. Né, eram as tropas mais permanentes que eles tinham. Lá na região, né, da campanha, eles reuniam com as tropas locais ali, né, que geralmente não eram tropas permanentes, mas eram assim, facilmente mobilizáveis. E ocasionalmente, né, dependendo da circunstância, se fosse o caso, eles também recrutavam conscritos, ou seja, pegava o povo, né, especialmente o fazendeiro ali, e dava um treinamento mínimo só para ele fazer número, mais ou menos, né? Dependendo também da necessidade, né, do inimigo que eles fossem enfrentar, eles também levavam junto outras tropas da capital, né, da região ali da capital, né, sem ser só os imortais. Ou até mesmo eles levavam de outras regiões, né, outras satrápias, que é a província, né? E cada satrápia tinha seu exército,
que era comandado pelo governador, que era o sátrapa. Mas para dar um exemplo do que eu estou falando, o melhor de todos é a própria invasão da Grécia, né? Onde tropas de todo o império foram mobilizadas para operação, né? E acredita-se que o tamanho desse exército fica entre 300 e 400 mil soldados, que é um número assim insano, é absurdo para a época, é um negócio colossal, tá? Essa capacidade de mobilizar tantos homens de regiões tão distantes, assim como coordenar esses esforços, né, a parte logística junto, só era possível graças ao altíssimo desenvolvimento, né, do Estado persa, como eu já falei, né, da administração pública, entre aspas. Essas tarefas são difíceis até hoje, então realmente a gente tem que dar muito crédito, né, muito valor ao que aqueles caras faziam. E é exatamente por esse alto desenvolvimento, né, do estadismo, né, persa, é que quando o Alexandre o Grande conquistou a Pérsia, ele reaproveitou muito do que os persas tinham feito. Então essa parte da mobilização aqui, eu quero que vocês imaginem essa parte, né, de coordenar a tropa de cada região se movimentando para chegar até uma região específica para juntar todo o exército para fazer uma operação. Imaginem o esforço disso, tá bom? E dando mais um exemplo, né, até juntando outros aspectos também, até de alguns que a gente já falou no primeiro vídeo, eu vou falar um pouco agora sobre a marinha, tá? Porque da mesma forma que tinha a composição do exército, era bem multiétnica, vocês vão ver agora como era a marinha, tá? E agora junta essa parte com a questão da mobilização, tá? Imaginem aqui, agora com o que eu vou falar, juntar todos esses navios em uma frota só para poder ir para uma campanha, né? Começando, os navios do Império Persa, eles eram todos construídos, mantidos e operados pelos vassalos, né? Os persas étnicos, né, em si, eles não operavam na marinha. É isso porque, se a gente levar em conta também, a região de origem deles era mais interiorana, né? Então eles não tinham tanto assim, tanta expertise na navegação, né? No máximo navios de comércio, mas para guerra é completamente diferente. O imperador Dário I, ele que deu uma atenção maior, né? Ele expandiu bem mais a marinha persa, né? E na época dele, ele conseguiu embarcações de vários dos povos vassalos dele, né? Então, ele juntou, por exemplo, aqui, ó, 150 navios do Chipre, 100 da Cilícia, outros 100 da Panfilha, 70 de Cária, etc., né? Os egípcios e os gregos da Anatólia forneciam ainda mais barcos que esses, mas pelo menos um terço da frota era sempre de fenícios, tá? Então, olhem como era muito, assim, diferente a composição da marinha, né? Era composta por navios diferentes, de povos diferentes, de línguas diferentes, né? Mas eles conseguiam. Esses três últimos, né, os egípcios, os gregos e os fenícios, eles forneciam os triremes, que eram os navios maiores ali, né? Que tinham cerca de 200 marujos cada um, né? Enquanto o resto fornecia majoritariamente navios menores, como os birremes, por exemplo, que tinham por volta de 80 marujos. E em cada navio também iam 30 soldados persas, né, para garantir tanto a lealdade deles, quanto evitar debandadas, assim, evitar fugas, né? Levando em conta também aquilo que eu já falei no outro vídeo, né, do culturalmente favorecimento do combate à distância dos persas, né, a gente pode ter um entendimento de que eles favoreciam também esse tipo de combate no mar, tá? Até pela estrutura dos navios também, né? Não que eles não usassem as outras formas de combate naval, mas muito provavelmente eles usavam muito majoritariamente os navios como plataforma de disparo. Agora, a gente pode ver até na Batalha de Salamis que a manobrabilidade dos navios, principalmente os navios maiores da Pérsia, era bem reduzida. Então, eles muito provavelmente evitavam usar o modal do abarroamento, tá? Só para lembrar aqui, para quem não sabe, é quando um navio se choca no outro com aquele esporão que eles tinham na frente, né, no trireme, que geralmente, assim, você precisa de uma mobilidade bem grande para não ficar preso no outro navio, para conseguir desviar de outros navios, então precisa de muita manobrabilidade do navio,
coisa que o dos persas não tinha tanto, até por serem maiores e mais pesados, tá? Então, provavelmente, se eles não usassem o combate à distância, eles provavelmente abordariam os navios inimigos e lutariam, né, nos convés dos navios engajados, em vez de abarroar. Provavelmente era assim que eles operavam, tá? E um outro ponto aqui que a gente tem que levar em conta da parte naval é a questão da logística também, né? Como eles usavam a marinha também para ressuprir os exércitos, né? Para dar um apoio para os exércitos, né? Nada fora do comum aqui, tá? Era o modus operandi da época mesmo e por um bom tempo seguinte. Eles colocavam seria um comboio marítimo, né? Indo acompanhando pela costa o avanço dos exércitos, né? Que geralmente também iam pela costa, justamente era um acompanhando o outro, né? Isso era muito comum de acontecer naquela época. E aí, de pouco em pouco, eles se juntavam, né? O navio encostava, né, no litoral, desembarcava os suprimentos e era ali que montava o acampamento do dia ali daquele exército para ele poder seguir no dia seguinte, tá? Nada fora do comum, mas é interessante a gente saber, né, que eles faziam isso aí. E já que a gente falou de logística, que é um ponto que vocês sabem que eu gosto bastante, porque logística é metade quase da guerra e ninguém dá a menor importância para isso sem ser o pessoal que já conhece, né? Então eu gosto muito de falar sobre a logística, né? E os persas, como eu já falei, eles não tinham nada fora do comum, né? A logística não foi um ponto que eles revolucionaram e nada mais, mas começando aqui, né? Eles não operavam de noite, de forma alguma. Então eles não guerreavam à noite e nem se moviam à noite. De noite era parar tudo, né? Eles montavam acampamento e passavam a noite lá, parado, e acabou, né? E além disso, eles se moviam bem devagar, né? A locomoção dos exércitos era bastante vagarosa, por conta que eles usavam carros de boi, né? Que isso foi até um tempo depois, era comum, né? Se usar carros de boi naquela época, né? E que é um transporte um pouco mais lento, né? E também por causa das liteiras que levavam as esposas e as concubinas dos comandantes, e provavelmente de alguns oficiais mais altos, né? Então, vocês percebem o seguinte, o avanço dos exércitos persas ele era bastante devagar, tá? E por isso que a questão da noite é tão importante, né? Porque o exército demora muito para se locomover na campanha. Isso tem seus pontos negativos, né? Até o consumo maior de suprimentos e também um tempo maior para o inimigo poder perceber a locomoção, né? Conseguir se preparar para um confronto, né? Então tem esse lado, né? Mas um ponto interessante que eles colocaram sim é que além do que eles levavam junto com eles, né, justamente nesses comboios, né, tanto os carros de boi que acompanhavam o exército, quanto o comboio naval, dentro do Império Persa, né, durante a locomoção interna deles, eles tinham vários pontos de abastecimento, em que eles já deixavam meio que estoques, né, armazéns, prontos para abastecer o necessário ali para aqueles exércitos que estavam passando. Tá? Isso, eles tinham vários pontos pelo caminho. Isso realmente é um ponto bastante interessante, porque além de você realmente prover, né, para aquele exército, dentro do império você consegue diminuir o que eles carregam. Eles não precisam carregar tanto já que eles vão receber no caminho. Então, dessa forma, eles acabam sendo um pouco mais rápidos. Tá? E junto com a logística, um ponto também que tem muito a ver com essa parte aí também, mas tem uma importância muito grande, é a questão da comunicação, tá? E eu não estou falando da comunicação verbal, né, entre soldados e tudo mais, que eu já comentei um pouco no primeiro vídeo também. Eu estou falando na comunicação do Estado, né? Eles tinham um excelente sistema de comunicação, né? Especialmente com um sistema que talvez alguns de vocês já tenham visto em outros lugares, que é aquele com mensageiros, né? Que eles ficam espalhados, né, pelo Império, mas eles vão correndo de ponto em ponto, eles vão trocando o cavalo, que eles, assim, eles chegam mais rápido, né? Se for uma distância muito longa, troca o mensageiro, né? E vai trocando o cavalo mesmo assim, até chegar lá, que é um sistema que a mensagem chega bastante rápida, onde tem que chegar, tá? Mas não era só isso, eles tinham outros sistemas muito interessantes, que, por exemplo, o uso de sinais de fogo, né? E até mesmo sistema de luzes e espelhos, né?
que também fazia a mensagem chegar extremamente rápida. Claro que aí as mensagens são menos elaboradas, né? Então, por isso eles tinham esses dois principais modos, né? O mensageiro é para mensagens mais elaboradas e esse sistema de luz é um sistema de mensagens mais curtas, né? Mais simples, só que mais rápido, né? Acredita-se que algumas mensagens podiam chegar no mesmo dia na capital, né? Das pontas do império até a capital em um dia só, tá? Então é uma mensagem bastante rápida, né? Uma forma rápida. Esse sistema, né, ele era usado a partir de pontos altos, por exemplo, torres, picos de montanhas e coisas desse tipo, né? Aí tinha um sistema lá deles, né? Por exemplo, torre como se fosse um farol, eu acredito. E a gente sabe que esse sistema era bastante eficiente, tá? E não ficava só nesse ponto, né, nesse sistema que eles desenvolveram, a engenhosidade deles, né? Uma parte do legado deixado pelos assírios era a própria questão da engenharia, né? Os persas aproveitaram muita coisa, como já falei, dos assírios, né? E não só dos assírios, mas outros povos que passaram por ali, né? Mas o principal, por exemplo, é que os assírios ficaram muito famosos foi na questão dos métodos de cerco, né? Os assírios eram expertos em cerco, guerra de cerco. Tanto que eles foram os primeiros a introduzirem engenheiros militares. Isso depois dos próprios assírios, né? Mas os persas também faziam um uso bastante extenso de engenheiros e eles faziam um trabalho de nivelamento do campo, tá? Isso é uma coisa muito interessante, né? Eles faziam literalmente uma terraplanagem antes da batalha, né? Porque em boa parte, né, eles dependiam das condições ali do terreno, né, as condições geográficas, para poder utilizar todo o potencial, né, dos persas, né? Então, por exemplo, o uso extensivo da cavalaria precisa de um terreno plano, né, bastante amplo para conseguir fazer as manobras, né? Então, eles tinham esse trabalho antes de preparar o terreno para poder usar todo o seu potencial. E além disso, também, no plano mais estratégico, né, no plano da campanha, eles também faziam várias obras para conseguir movimentar o exército de uma forma mais fácil, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, eles chegavam a abrir até canais, né, para a marinha poder chegar de um ponto a outro mais rápido, ou então aquele famoso exemplo, né, de amarrar barcos, né, e fazer uma ponte improvisada para o exército poder atravessar, né? Isso é bem famoso, eles fizeram até na invasão da Grécia, que é uma coisa fantástica que eles fizeram ali, né? E além disso, eles tinham também várias outras formas de fazer esse cruzamento, né? Que são bastante interessantes, como por exemplo até a criação de botes infláveis, entre aspas, feitos de couro, tá? Então eles tinham bastante inventos interessantes aí nesse sentido, tá? Então a engenharia também persa era uma coisa bastante interessante, tá? Só que não era só esses aspectos mais práticos que os persas aproveitaram dos seus antepassados, tá? Um ponto extremamente importante aqui, na minha opinião também, é que os persas se baseavam muito numa questão de honra também, mas também na questão de recompensas, tá, para os soldados, tá? Então, valor e coragem individual eram bastante valorizados, né, e devidamente recompensados. Eles mantinham anotações das batalhas com os nomes dos soldados que se destacavam, tá? Um exemplo disso é um trecho que foi escrito por um escriba, né, que ele dizia mais ou menos o seguinte, né: durante toda a batalha, Xerxes sentou na base da colina e sempre que via alguns de seus capitães performar valorosamente, ele perguntava sobre o homem. E seu nome era anotado pelo escriba dele, né, junto do nome do seu pai e sua cidade. E da mesma forma, o Dário ele tinha gravado o nome de 6 de seus ajudantes, né, e ele requisitou que os futuros imperadores também sempre tomassem conta, né, ele falou assim, né, mas que eles sempre cuidassem da família deles, né? Isso realmente aconteceu por várias gerações antes do fim do Império, né? E baseados também nos assírios, eles tinham um sistema, né, um esquema lá que quando o soldado se aposentava, aqueles que se destacavam, obviamente, né, eles recebiam terras e títulos também, né, como os romanos vieram a fazer depois, né, vieram a fazer no futuro. E ainda de encontro nessa questão de honra, né, que eu comentei, os persas eles sempre se lembravam daqueles que ajudavam, tá? Para ilustrar melhor isso, né, tem um caso que foi em 335 a.C., que embaixadores de Atenas e de Tebas
buscaram a ajuda dos persas. E os enviados tebanos, eles foram recebidos com as maiores honrarias na corte imperial. E todos os desejos deles foram atendidos prontamente. Muito diferente do que aconteceu com os atenienses. Isso porque 150 anos antes, os antepassados deles tinham ajudado a Pérsia. E os persas se lembravam disso e eram muito agradecidos. E não era só nesse ponto, não. Os persas eles sempre davam trégua para quem pedisse, tá? E geralmente ele tratava bem, eles, né, tratavam bem os prisioneiros de guerra, tá? Se o prisioneiro era nobre, eles tratavam, né, eles davam as devidas honras, e se era um príncipe, eles tratavam como realeza mesmo. E até mesmo os insurgentes e os rebeldes, quando tinha, até eles eram tratados com certo cuidado, né? Eles, quando eram pegos, eles só eram deportados para outras regiões dentro do império, mas eles recebiam terras e residências, né? E não eram tratados com diferença dos outros povos. Então, percebam que os persas eles tinham todo um cuidado, né? Um tato diferente com os seus... não só com os seus, na verdade, habitantes, eu posso falar assim, né? Mas também com o inimigo, tá? Eles eram muito levados para essa questão de honra, tá? Talvez, eu não sei, talvez tenha alguma coisa a ver com a religião deles, né? Eu não sei muito sobre ela, então não vou falar sobre isso. Mas pode ser que tenha a ver com isso. Mas eles não tratavam mal seus vassalos, muito pelo contrário, eles tinham um bom relacionamento ali. Então isso é interessante porque a gente pode levar em conta que mesmo aquelas diferenças todas que a gente viu, né, culturais, linguísticas, étnicas e tudo mais, mesmo assim, ela, assim, a ligação dos povos era bem forte no Império, né? Porque senão o Império tinha sido desfragmentado, né? E isso tudo é bom ser levado em conta. Bom, então esses eram os pontos que eu queria trazer hoje aqui para complementar o que a gente falou no primeiro vídeo, tá? Porque a gente pode ter um entendimento melhor do que foram os persas, né? E do impacto, né? Do que eles deixaram de legado, né? Para os que vieram depois. Né, como eu comentei aqui em umas partes, algumas coisas foram aproveitadas pelos macedônios depois, pelos romanos e daí em diante. Né, a gente tem os reflexos até hoje, com certeza. Tá? E o que eu queria trazer desse ponto hoje, né, como eu já falei, é a parte da mobilização, né, junto com essas coisas outras, né, todas, mas percebam a questão da mobilização, né, que talvez vocês não deem tanta relevância para isso, mas hoje é uma das coisas mais importantes que a gente vê nos países todos, né? Mas aqui no Brasil até eu falo. Então, realmente esse é um ponto extremamente importante e parem para pensar um pouco como os persas conseguiam fazer isso de uma forma muito hábil milhares de anos atrás. Tá? Então, esse que era o grande ponto que eu queria trazer para vocês hoje, até para vocês refletirem um pouco, tá? Então, por hoje é isso. Eu vou encerrando por aqui, né? Se você gostou desse vídeo, se você gosta desses assuntos, né, de história militar um pouco, geopolítica, assuntos estratégicos, né, coisas relacionadas a isso, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, que é importante. Se você gostou do vídeo, deixa o like, né, para o YouTube entender que é um conteúdo relevante e mandar para mais pessoas. Qualquer informação extra, qualquer sugestão, qualquer crítica construtiva, deixa nos comentários que vai ser muito bem recebido. E compartilhe esse vídeo com seus amigos, com sua família, com quem você sabe que gosta desses assuntos, com quem vai agregar alguma coisa, quem está precisando de receber essas informações, né? Fique à vontade e compartilhe esse vídeo, né? Que a ideia é sempre difundir esses conteúdos, esses conhecimentos, tá? E quanto mais vocês compartilharem, mais vai dar certo aqui essa nossa ideia, né? Esses nossos objetivos de compartilhar bom conteúdo, tá? Porque, assim, aqui no Brasil a gente sabe que infelizmente tem pouco conteúdo de qualidade, né? Não só nessa parte de história, como é o do vídeo de hoje, mas também, quando eu falo de geopolítica, a gente tem muito vídeo, assim, eu diria charlatões até, né? Tem muito cara que se diz especialista e nunca viu de nada, né? É um cara tem a formação completamente diferente desses assuntos, não sabe do que ele está falando, né? E vê na internet e fala qualquer besteira aqui. E tem muita gente que ouve. Esse que é o problema, tá?
mas vocês compartilhando vão ajudar a disseminar conteúdo de qualidade na nossa sociedade toda, que é o grande intuito desse canal e dos nossos canais parceiros, tá? Então, por hoje é isso, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha sido um bom vídeo para vocês, que tenha agregado algum conhecimento. E é isso, né? Espero vocês aí no próximo vídeo e até mais.